Em Questão. Oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. Espaço Diogo Bittencourt, VIP, Estúdio de Beleza. Uma doença antiga, bem conhecida da ciência e com tratamento disponível, figura na lista das 10 enfermidades que mais matam no mundo, a tuberculose. Estamos falando de 1,5 milhão de mortes por ano e de quase 2 bilhões de pessoas infectadas. O Brasil faz parte do grupo de 20 países responsáveis por 84% dos casos registrados no planeta. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o pneumologista Marcos Conde. Ele que é pesquisador e professor convidado da FMP Fase. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado, boa tarde. Vamos explicar então esse número aí, que é impressionante, que a gente falou na abertura, de quase 2 bilhões de pessoas contaminadas. 1 em cada 3 pessoas no planeta está contaminada com o bacilo? É verdade. Não obedece a uma lógica matemática, né? Nós não temos, se tivermos 9 pessoas aqui, 3 estarão infectadas, não é isso? Em média, existem países em que a taxa de infecção é muito maior e outras em que é muito menor. A África, sobretudo a África subsaariana, é uma das regiões do mundo com o maior número de pessoas infectadas. Países menos industrializados, como, por exemplo, na Ásia, Vietnã, etc., eles têm uma prevalência muito maior de casos de pessoas infectadas. No próprio Brasil, nós temos, em função de termos diferentes grupos demográficos e socioeconômicos, nós temos diferentes prevalências de infecção. Por exemplo, numa comunidade mais carente, em que você tem um número maior de pessoas com a doença tuberculose, nós vamos ter um número maior de pessoas infectadas pelo bacilo. Dou um exemplo no próprio estado do Rio de Janeiro. Nós temos Petrópolis, que tem um número muito pequeno de casos de tuberculose, consequentemente, nós temos menos pessoas infectadas. O estado do Rio de Janeiro em si é o segundo maior número de casos de paciente tuberculose. O Rio de Janeiro é o segundo estado com maior taxa de incidência. Por outro lado, dentro do estado do Rio de Janeiro, a comunidade da Rocinha tem uma incidência, uma taxa de incidência de tuberculose que é 3 ou 4 vezes a da média do estado. Então nós temos Petrópolis com um número pequeno, a comunidade da Rocinha na cidade do Rio de Janeiro com um número assustador, enorme, e a cidade do Rio de Janeiro na média. Então, consequentemente, em cada um desses locais, nós temos um número diferente de pessoas infectadas. Mas, sem dúvida, é um absurdo que nós temos 30% da população mundial infectada pelo bacilo de uma doença que, como você diz, é diagnosticável, tratável e curável. E velha conhecida da ciência, né? Muito velha conhecida da ciência, embora tenha cerca de 150 anos que ela foi bem identificada. Até antes da identificação do seu agente etiológico, que é o Mycobacterium tuberculosis, a tuberculose já existia, causava morte e não havia tratamento algum. O tratamento durante muito tempo foi o repouso, a movimentação para locais mais elevados, a própria nossa serra foi um local com vários sanatórios, porque acreditava-se que o clima mais frio, locais mais em altitudes, né? etc., era favorável à boa evolução da tuberculose. E isso também na Europa, nos Alpes suíços, haviam sanatórios, inclusive caríssimos, e era uma época em que essas pessoas formavam uma comunidade à parte. Havia a vergonha de dizer que tinha doença, então não raro as famílias informavam que aquela pessoa da família estava viajando para estudar fora, porque ficavam 3, 4, 5 anos fora da sua cidade, fora da sua casa, vivendo numa comunidade com outras pessoas portadoras da doença. E a doença naquela época tinha sua evolução natural. Uma pessoa com tuberculose sem tratamento, ou melhor, um grupo de pessoas, por exemplo, 100 pessoas com tuberculose sem tratamento, tem uma evolução natural de 30%, 30% a 40% evoluirão para o óbito, ou seja, morrerão da doença,
30% evoluirão para doença crônica, não morrem, tão pouco ficam curadas, permanecem doentes e transmitindo a doença, e alguma coisa em torno de 30% delas evoluirão para a cura espontaneamente. O organismo consegue debelar. O próprio organismo consegue vencer o bacilo. Mas o organismo só consegue fazer isso em 30% das pessoas. Então, cabe a nós darmos os medicamentos para ajudarmos o organismo nessa batalha. A tuberculose tratada efetivamente, ela tem chance de 95%, 95% a 100% de cura. Vamos falar então da transmissão? Pois não. É pelo ar, né? É uma das poucas doenças de transmissão aérea. Você pode ver que muitas vezes, se você conhece alguém que está com pneumonia, você não tem medo de entrar no quarto dela. Ela pode tossir, você não pega pneumonia no ar. Você não pega, nem a gripe que as pessoas acham que pega no ar, não pega. Pelo contato. Eu tusso na minha mão, o vírus vem para minhas mãos, eu aperto as suas mãos, eu transmito o vírus para você. Vai coçar o olho, vai coçar a boca e você vai acabar tendo o vírus inoculado em você. A tuberculose não. Um indivíduo com tuberculose pulmonar, que é a forma mais frequente de tuberculose, ele ao tossir, ao falar, ele e todos nós liberamos pequenas gotículas de secreção que ficam em suspensão no ar. Como essa gotícula, quando ela se evapora, se o indivíduo é portador da tuberculose, cada gotícula dessas tem no seu núcleozinho 1 a 2 bacilos. Assim como uma pena demora alguns segundos para cair no chão, aquela pequena gotícula, depois de evaporada, com aquele núcleo duro, com bacilo, pode ficar até 9, 10 horas em suspensão no ar. Então, se nós estivermos num ambiente fechado, um pequeno quarto, e eu tossindo horas ali, ou vamos supor que trabalhamos juntos numa sala sem ventilação, que não pega sol, 8 horas por dia. Eu tossindo 8 horas por dia, colocando uma quantidade muito grande de bacilos no ar. Você, ao meu lado, ao inalar, ao respirar, você vai fazer com que um desses bacilos, ou alguns desses bacilos, entrem no seu organismo, ganhando então sua via respiratória, indo para o seu pulmão. Agora, dessas pessoas todas, 2 bilhões de pessoas, só 10% desenvolvem a doença. Por que os outros 90% conseguem não desenvolver a tuberculose? Você veja, a tuberculose era para ser uma doença rara, né? A maior parte das doenças, uma vez infectado, você evolui para a doença. A tuberculose é apenas um pequeno número. Quando nós, nesse exemplo que eu dei agora, nós inalamos o bacilo pela primeira vez, e isso acontece nos países menos desenvolvidos, menos industrializados, sobretudo na infância, ele vai por força da gravidade, ele vai para a parte mais baixa do pulmão. E lá o bacilo entra num ambiente que nós chamamos de alvéolo, que é um local das vias aéreas, do pulmão, melhor dizendo, e lá o organismo não o identifica, não conhece, não sabe como combatê-lo. E o bacilo começa a se multiplicar. Nesse intervalo, o organismo identifica que há algo diferente e começa a se preparar para o combate. Algumas pequenas células brancas, chamadas linfócitos, identificam e começam a produzir substâncias no sentido de tentar, em algum momento, destruir esse bacilo. Esse é um processo que leva 8 a 12 semanas. E durante esse momento, durante esse período, o bacilo vai ganhando o organismo. O bacilo, ele é o que nós chamamos de aeróbico, ele precisa de ar. Então ele vai procurar os locais do organismo com mais oxigênio. Ele precisa de oxigênio, melhor dizendo. E quais são esses locais? A parte superior do pulmão, as meninges, a ponta dos ossos, a parte mais superficial dos rins. Então o bacilo ele ganha circulação de sangue e se espalha pelo organismo todo. Só que ao final de 12 semanas, as pessoas que não têm nenhuma doença e que estão imunologicamente preparadas, conseguem desenvolver, através do seu sistema imune, um mecanismo de inibir o bacilo. O bacilo, digamos, vou botar num sentido figurado, um exército de células forma uma paliçada em torno do bacilo e prendem o bacilo ali. Esses pequenos foquinhos, pequenos focos com o bacilo, acabam com o tempo se calcificando. A pessoa permanece com o bacilo vivo, mas, digamos, desmaiado e aprisionado dentro de uma pequena prisão de cálcio. Isso é o que se chama de tuberculose latente. Exatamente. Essa pessoa, a partir do momento que teve essa infecção,
e controlou a infecção, ela passa a ser portadora da infecção latente. Nos próximos 2 anos, existe um risco de 50% a 60% de um desses focos, mesmo nas pessoas sem problemas imunológicos, se ativar. E a pessoa vai desenvolver a doença num desses locais para onde o bacilo foi. Parte superior do pulmão, nas meninges, na ponta dos ossos, etc. Mas isso acontece em 5 a 10% dos casos. Todos os outros vão ficar com aquela infecção latente para o resto da vida. E aí não vão reativar nunca mais, a não ser que haja alguma doença, alguma situação clínica, alguma situação, às vezes até de estresse, que baixe a imunidade a ponto deste pequeno exército que cerca aquele bacilo que está adormecido, esse pequeno exército relaxa, o bacilo acorda e a pessoa vai ter a doença que nós chamamos reativando um foco. É o que acontece, por exemplo, nas pessoas que usam alguns medicamentos, que são imunossupressores, como altas doses de corticoide, ou alguns medicamentos usados para tratamento de doenças imunológicas ou reumatológicas, ou pessoas infectadas com doenças que acometem o sistema imunológico, como, por exemplo, a infecção pelo vírus do HIV. Curiosamente, acredita-se hoje que indivíduos fumantes têm mais chance de reativar um foco da tuberculose do que não fumantes. Então, aproveito esse momento para dizer mais um dos males do cigarro. Então, é isso. Embora seja uma doença que acomete 30% da população, apenas uma pequena parcela dessas pessoas desenvolve efetivamente a doença. E, no entanto, tantos morrem e temos tantos casos de tuberculose por todo o mundo. Essa pessoa que tem a tuberculose latente, ela ainda transmite? Não. A pessoa com a tuberculose nem nos 2 primeiros latente, anos? Não. Ela não transmite em hipótese alguma. Só quem transmite é o portador de tuberculose pulmonar ou tuberculose da laringe, que é o que nós chamamos de garganta. A tuberculose, como eu disse, pode acometer vários sistemas ou órgãos. Desde os olhos, tem tuberculose nos olhos, até a mama. Tudo, pele, todos os locais podem ter tuberculose. Mas são infrequentes. A comum é a tuberculose do pulmão, ou dos pulmões. E da garganta. Essas são as transmissíveis. Todas as outras, elas não são transmissíveis. Quais são os danos causados pelo bacilo da tuberculose nos órgãos, no pulmão em particular e nos demais órgãos? Essa pergunta é muito interessante. A tuberculose ela tem 2 fases de danos. Tem a fase em que ela está ativa, como eu disse antes. Você lembra, no começo eu dizia que nós desenvolvemos um sistema imunológico, ferramentas do nosso sistema imunológico para combater o bacilo. Na maioria dos casos, conseguimos. Mas quando isso não acontece, não quer dizer que a pessoa não tenha sistema imunológico. O sistema imunológico continua lutando com o bacilo. As lesões que nós temos são resultados das batalhas. Em qualquer batalha, vamos fazer de novo, ou no sentido figurado, numa guerra, numa luta, em que 2 exércitos se enfrentam, destroem. Existem baixas, morrem ambos exércitos, mas destrói também o ambiente. As bombas destroem o terreno, derrubam árvores. Então, como resultado da batalha entre o bacilo e esse parte do sistema imunológico, os soldadinhos da defesa, há uma lesão pulmonar, destruição do pulmão. É a famosa caverna da tuberculose. O que é a caverna, senão uma escavação? É uma destruição do parênquima pulmonar consequente a essa luta, a essa batalha. Agora, o organismo é tão extraordinário que, se nós conseguirmos diagnosticarmos a tempo e conseguirmos tratar efetivamente esse indivíduo, ele pode se recuperar e, na maioria absoluta dos casos, ficar sem nenhuma sequela. Ele volta a ser uma pessoa com toda a sua função pulmonar preservada. Mas daí a importância do diagnóstico precoce, né? Isso num prazo de quanto tempo, mais ou menos, a partir da infecção? Uma vez infectado, em qualquer momento pode desenvolver a doença. Infelizmente, a doença não é detectável nos primeiros dias, porque nos primeiros dias não há a sintomatologia, não há a apresentação radiológica. E mais, o principal sintoma é a tosse. A tosse é um sintoma traiçoeiro, porque muitas pessoas tossem por muitos motivos. Não raro,
eu pergunto a uma pessoa se ela tem tosse, ela diz que tem apenas a tosse normal, como se tosse fosse normal. Então, o ideal é que o diagnóstico fosse nos primeiros dias, o que não é possível, mas que fosse pelo menos nos primeiros meses. Infelizmente, não é o que ocorre. Nós temos o diagnóstico feito muito tardiamente, em especial em países como o nosso. Por quê? O paciente, no Brasil, a tuberculose é uma doença do sistema público. E nós não temos políticas de busca ativa de casos. Nós só temos políticas de busca passiva. O que isso significa? O indivíduo procura o sistema de saúde. Então ele só procura o sistema de saúde quando aquilo o incomoda a tal ponto dele ser obrigado a procurar. Ponto 1. Ponto 2. Nem sempre ele tem o atendimento pronto, rápido, na hora em que ele deseja. Pior, como muitas vezes ele não consegue ser atendido na unidade básica de saúde, ele procura o pronto-socorro. Existem trabalhos, até feitos por nós mesmos, mostrando que 50% dos pacientes que tiveram diagnóstico de tuberculose pulmonar passaram antes num pronto-socorro e não foram diagnosticados. Por quê? Porque o pronto-socorro não é lugar para se dar diagnóstico de tuberculose, é para dar o diagnóstico de doença aguda. Então a pessoa chega lá, vai fazer algum tipo de exame, às vezes até um raio-x, o médico não acostumado a ver a tuberculose, muitas vezes não identifica, ou a tuberculose está numa fase inicial e ele ainda não tem aquela experiência para identificar, e mesmo quando identifica, ele confunde, a tuberculose é facilmente confundível com pneumonia, com outras doenças pulmonares, e acaba por dar um antibiótico, e manda a pessoa embora. E ela continua, ela não só pode ter transmitido a tuberculose às outras pessoas que estavam no pronto-socorro, como vai continuar transmitindo na sua comunidade. E você chamou a atenção da importância do diagnóstico precoce para o indivíduo, mas eu acrescentaria a importância do diagnóstico precoce para a coletividade. Quanto mais rápido eu diagnostico e inicio o tratamento, menor número de pessoas serão infectadas por essa. Então, se eu tenho um indivíduo com tuberculose pulmonar tossindo durante 5 anos, ele vai transmitir, em média, para 10 a 15 pessoas, digamos, 10 a 15 pessoas por ano. Ele vai infectar 10 a 15 pessoas por ano. Ao longo de 5 anos, são 70, 80 pessoas. Se ele ficou 3 meses, ele vai infectar poucas pessoas. Então, é importante, do ponto de vista da saúde do indivíduo e da saúde coletiva, o diagnóstico precoce. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre tuberculose. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. Espaço Diogo Bittencourt, VIP, Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. Espaço Diogo Bittencourt, VIP, Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre tuberculose. Nosso convidado é o pneumologista Marcos Conde. Ele que é pesquisador e professor convidado da FMP-Fase. A gente estava falando no bloco anterior dos danos causados pelo bacilo da tuberculose no pulmão, né, nos pulmões e nos demais órgãos. É uma coisa que não se dá muita atenção em função do número menor. A tuberculose fora dos pulmões, que nós chamamos de tuberculose extrapulmonar, ela é responsável por cerca de 10 a 15% dos casos de tuberculose. E ela, primeiro, é difícil de ser diagnosticada, porque os pulmões, nós tossimos, botamos a secreção onde é feito o exame e nós podemos diagnosticar. Já nos outros órgãos, por exemplo, uma tuberculose de olho, né, na retina, uma tuberculose óssea, o acesso é mais difícil. Muitas vezes você tem que fazer uma biópsia ou diagnosticar de forma empírica, olhando o raio-x, vendo a história clínica, deduzindo que é tuberculose e iniciando o tratamento na expectativa que seja. Muito bem.
Das formas extrapulmonares, as mais comuns atualmente são a dos gânglios, chamada linfonodos, podem dar no pescoço, são as ditas chamadas popularmente de ínguas, né? E a pleural. A pleura é uma película que forra os pulmões. Houve época em que era muito comum a tuberculose de meninge, sobretudo na infância. Com o surgimento da BCG, a vacina BCG, que tem esta finalidade, é de prevenir as formas graves de tuberculose na infância, nós praticamente não vemos mais, graças a Deus, a meningite tuberculose, que era gravíssima em criança, como a forma miliar. Mas voltando às sequelas, que foi o que você perguntou, depende do órgão afetado. Por exemplo, uma tuberculose, uma retinite por tuberculose pode levar a cegueira, né? Uma tuberculose no osso pode levar a uma fratura daquele osso. Imagina a antiga tuberculose na coluna, que era chamado mal de Pote, e que na ocasião não era diagnosticada, e quando era diagnosticada não havia tratamento. Estamos falando de 150 anos atrás. As pessoas cursavam com verdadeiras deformidades da coluna. A coluna que, digamos, é para ser assim, ela chegava a ficar assim. Uma pessoa de 1,70 m ficava com 1,45 m, totalmente curvada. Hoje em dia é incomum a tuberculose da coluna, mas não é impossível. Mesmo nos tempos recentes eu vi casos de tuberculose coluna chamada mal de Pote, e graças a Deus hoje em dia nós temos recursos, experiência para diagnosticar. Então é assim, a tuberculose renal, ela pode cursar com lesões renais, mas hoje em dia, atualmente, como a pessoa apresenta sintomatologia, nós conseguimos diagnosticar e tratar. Uma coisa importante, a forma extrapulmonar de tuberculose, ela é um pouco mais frequente em pacientes que têm comprometimento imunológico por doença ou medicamento. Então, uma pessoa que toma um medicamento imunossupressor em dose alta, ela tem um risco um pouquinho maior de, tendo tuberculose, ter a forma extrapulmonar do que a pessoa que não tem. Um portador, um infectado, um soro positivo pelo vírus do HIV, e que não se trata, é importante ressaltar que o indivíduo soro positivo que toma medicamentos, ele tem um comportamento imunológico muito, muito próximo do normal. Mas aquele que não se trata ou é diagnosticado antes de ser iniciado o tratamento antirretroviral, ele tem uma chance de apresentar tuberculose extrapulmonar maior do que uma pessoa que não está infectada. Então ele tem uma chance maior de ter a tuberculose ganglionar, a tuberculose até de meninge, a meningite tuberculose mesmo na forma adulta. Você citou aí os portadores de HIV, né? Há uma preocupação muito grande com esses pacientes, né? Porque boa parte das mortes acontece nesse grupo, né? É muito bom você ter tocado nesse assunto. Nós temos que ver isso com atenção. O paciente soro positivo, ele tem um risco maior, se não tratado com antirretrovirais, ele tem um risco infinitamente maior do que uma pessoa imunologicamente competente. Um soro positivo tratado adequadamente, ele ainda tem uma chance um pouco maior. Mas aí, nesse caso, é um pouco maior. E a maioria dos casos de tuberculose no mundo não é em indivíduo soropositivo. É em pessoas que não são infectadas pelo vírus do HIV. O que isso significa? Isso significa que ambos estão sob risco e que ambos merecem os mesmos cuidados, mas nós não podemos criar aquele pânico no soropositivo de que ele é um potencial portador da doença tuberculose. Isso não é mais verdade. Isso era no início, quando não havia tratamento. Todos eles vinham a desenvolver tuberculose. Hoje em dia não, com o tratamento antirretroviral e com as medidas de prevenção, inclusive de tuberculose, a chance de desenvolver a doença é pequena como de outros. O importante, assim como na tuberculose, é o que? O diagnóstico precoce. E existe um detalhe importante. Como essa infecção pelo vírus do HIV, ela predispõe a doenças infecciosas, entre elas a tuberculose, é muito importante que um indivíduo, tendo tido o diagnóstico de tuberculose, faça a sorologia para HIV, porque é possível que ele esteja infectado. Na verdade, o Programa Nacional de Combate à Tuberculose, de controle da tuberculose, ele preconiza, assim como a OMS, que 100% dos indivíduos diagnosticados com tuberculose façam o teste anti-HIV.
No Brasil, infelizmente, nós não alcançamos essa cifra. Melhoramos muito em relação ao passado, mas hoje nós devemos estar em torno de 60% a 70%. Ou seja, 60 ou 70 em cada 100 indivíduos diagnosticados com tuberculose fazem o teste anti-HIV, quando deveria ser 100%. Uhum. Os 90% que ficam com o bacilo latente, muitas vezes descobrem quando vão fazer um exame, um raio-x, uma tomografia, e aí aparece lá a cicatriz, né? O nódulo residual, não é isso? Perfeito. É exatamente isso. Isso é motivo de preocupação sempre para o paciente. Ele deve se lembrar, no entanto, que, como eu disse, o risco de desenvolver a doença, caso ele não tenha nenhuma condição agravante, é grande, e mesmo esse grande é em torno de 50%, nos 2 primeiros anos após a infecção. O nódulo calcificado, ele tem no mínimo 6 a 12 meses. E uma pessoa que não é mais criança, dificilmente terá adquirido, estou falando em termos de Brasil. Se eu estivesse na Suíça ou na Dinamarca, a preocupação é outra, porque lá tem poucos casos de tuberculose, você pode se infectar na vida adulta. Como nós temos uma taxa de incidência alta aqui no Brasil, e sobretudo em determinadas regiões, normalmente o sujeito é infectado na juventude e adolescência. Então é o maior risco. Então você vê um resíduo de tuberculose, a princípio, significa apenas isso, que você um dia teve contato. Se esse contato foi há 10 anos, há 20 anos, há 15 anos, há um mês, nós não sabemos. Provavelmente ele é antigo. Quando é que então a gente se preocupa? Quando nós temos um contato conhecido. Então eu trabalho no escritório e nesse escritório identificou-se um sujeito com tuberculose no pulmão e trabalha na mesma sala do que eu. Ou eu moro numa casa com 2 cômodos, moram 10 pessoas e um está com tuberculose tossindo todos os dias e levou 1 ano para dar o diagnóstico. Aí, nesse caso, independente de eu ter cicatriz ou não no meu raio-x ou na minha tomografia, eu vou fazer um testezinho na pele. Se esse teste indicar que eu fui infectado, o médico vai deduzir, baseado nessas informações epidemiológicas, que a infecção pode ter sido recente. E ele, então, tem uma tuberculose latente, infectada recentemente, e está indicado um tratamento para que ele não venha desenvolver a doença. Aí, nesse caso, é um tratamento preventivo? É o tratamento preventivo. A simples identificação de uma sequela, de uma cicatriz, não indica tratamento. A não ser que você esteja infectado, tenha se infectado, tenha sido diagnosticado recentemente com infecção pelo HIV, ou for utilizar um medicamento imunossupressor, for fazer um tratamento para uma doença reumatológica, usando um anti-TNF, ou doses altas de cortisona por tempo prolongado. O uso de cortisona por pouco tempo também não indica, enfim. O médico saberá avaliar o momento adequado para indicar o tratamento nessas pessoas. Mas, via de regra, normalmente, a detecção de uma sequela antiga, pequena, como um nódulo, alguma coisa assim, não indica tratamento. Você falou aí dos medicamentos que acabam reativando o bacilo. Pessoas que vão ter que fazer uso contínuo desses medicamentos deveriam passar por um rastreamento, né? Devem, obrigatoriamente. Obrigatoriamente elas têm, certamente, o médico que prescreve esse tipo de medicamento, ele está ciente dos riscos que uma pessoa pode ter de reativar um foco dormente, um foco quiescente de tuberculose. Então ele vai fazer ou um teste cutâneo, ou um exame de sangue que ajuda a identificar se está infectado ou não, ou se esses exames não são possíveis, mas ainda assim ele vai fazer um raio-x de tórax, uma tomografia. E, mesmo que esses exames sejam todos negativos, ele vai dar o medicamento e vai orientar o seu paciente. Caso surja qualquer sintoma respiratório, qualquer sintoma diferente, me procure imediatamente para que nós investiguemos para afastarmos a possibilidade da reativação da tuberculose. A gente falou aí do tratamento preventivo para pessoas que tiveram contato com doentes, né? E o tratamento convencional para a pessoa que realmente está com a doença em desenvolvimento? Perfeito. Então,
dividindo. Vou recapitulando, melhor dizendo. Eu me infectei recentemente, eu tenho uma pessoa que eu conheço tuberculose, eu procurei o médico, ele fez um exame, fez um teste em mim e diagnosticou, olha, você tem uma infecção, você tem um risco de adoecer, eu vou te dar um remédio. Então eu tinha tuberculose latente, vou fazer um remédio para evitar que eu venha a ter a doença. Mas eu posso, ao procurá-lo, ele me investiga e descobre que eu não tenho a infecção latente. Eu posso não ter infecção nenhuma, eu posso até ter a tuberculose já. E aí ele vai me dar uma outra forma de tratamento. Ou qualquer pessoa que está com tosse 2 ou 3 semanas, sentiu que está emagrecendo, que está mais fraco, com dificuldade das coisas, está se sentindo, cansaço, né? sentindo doente, a pessoa se sente doente, sua muito à noite, tem uma febrezinha todo dia de tardinha, e aquela tosse que é diferente de uma possível tosse que ele já teria por ser fumante ou etc., vai no médico e ele dá o diagnóstico de tuberculose. A pessoa sempre se assusta, mas ela deve se tranquilizar porque a chance dela ficar curada é praticamente 100%. Ela depende de 2 coisas, do remédio e dela mesma. Qual o papel dela? Tomar os remédios. Da maneira correta. Da maneira correta. Parece uma bobagem o que eu estou lhe falando, mas até 15% das pessoas abandonam o tratamento no meio. Isso é um problema seríssimo. Existe uma outra porcentagem de pessoas que não abandonam, mas o usam irregularmente ou de forma errada. Então o sujeito, o médico disse que eu não posso tomar sol tomando o remédio porque pode dar espinha. Como eu vou passar uma semana na praia, eu não vou tomar o remédio. O médico disse que eu não devo usar bebida alcoólica porque os remédios podem atacar o meu fígado. A bebida alcoólica não é que ela tire o efeito do remédio, ela interage com o remédio e pode fazer muito mal ao fígado. Então não pode beber bebidas alcoólicas. Como eu vou pular o carnaval, eu vou parar de tomar o remédio. Isso é um absurdo, isso leva a problemas que nós oportunamente poderemos falar, terríveis, e impede que a pessoa se cure. Para você ter uma ideia da seriedade disso, como eu acabei de dizer, a tuberculose cura virtualmente 100% das pessoas. Se nós tivermos 100 pessoas com tuberculose aqui, e nós botarmos elas trancadas aqui conosco 6 meses, tomando o remédio direitinho, todos os dias, sem falhar, ao final de 6 meses, praticamente as 100 pessoas vão estar curadas. Talvez 2 ou 3 não, e por algum foco de resistência que nós vamos resolver e vamos curar depois. Mas primariamente 95, 96 ficariam curadas. No entanto, no nosso sistema, no Brasil, em cada 100 pessoas que entram no sistema para se tratar, 70 saem curadas. As outras 30 abandonam? As outras 30 não ficam curadas pelos mais variados motivos. Porque somem, porque morrem, porque abandonam o tratamento, porque tomam o remédio errado e se tornam resistentes, com doença crônica resistente. Mas o grave é que eram para entrar 100 pessoas no sistema e serem curadas, digamos, 95. Isso é o que nós chamamos de eficácia. O tratamento tem eficácia de 95%. E o que nós chamamos de efetividade, que é diferente de eficácia, é o que acontece no mundo real. Então, se você me perguntar qual é a eficácia do tratamento da tuberculose, eu lhe digo 95%. Da tuberculose simples, das pessoas sem maiores complicações. Mas qual é a efetividade? No nosso país, em média, 70%. 30% não ficam curados. Você imagina, nós temos cerca de 70 mil casos novos por ano. 20 mil não estão curados. Em 10 anos são 200 mil. Transmitindo. Ou morreram, ou ficaram com doença crônica transmitindo, ou ficaram com doença crônica resistente e foram procurar alguma outra, foram encaminhados por alguma forma de tratamento, etc. Mas o fato é que só 70%. Veja bem, olha a diferença entre a eficácia, que é 95%, e a efetividade, que é 70%, sendo que em alguns locais do Brasil isso é menor. Em algumas comunidades isso é menor. Então é uma coisa, o tratamento seria simples se não fossem tantos medicamentos, tantos dias. Se um dia se descobrir uma injeção que trate a tuberculose com uma dose, acaba o problema da tuberculose no mundo. Ok, a gente vai falar um pouquinho de resistência, né, que você já pincelou aí no próximo bloco.
E se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre tuberculose. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. Espaço Diogo Bittencourt. VIP. Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. Espaço Diogo Bittencourt. VIP. Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre tuberculose. Nosso convidado é o pneumologista Marcos Conde, ele que é pesquisador e professor convidado da FMPFase. Mas antes de continuar nossa conversa, um recadinho para você que está aí do outro lado da tela. Tem algum assunto que você gostaria que fosse debatido aqui no nosso programa? Manda pra gente nos comentários do YouTube ou na nossa página no Facebook. Tá tudo aí no vídeo para você. Professor, qual é o cenário da tuberculose no Brasil atualmente e quais os principais desafios do tratamento da doença? A tuberculose, outro dia me perguntaram assim, a tuberculose voltou? Eu disse assim, olha, só volta quem já foi, né? Ela nunca foi. Melhorou. Da década de 1970 para cá, melhorou muita coisa. Nós não tínhamos, o tratamento hoje em dia é padronizado, todos os pacientes tomam os mesmos medicamentos, ele é gratuito, ele é distribuído para todos, ele é de notificação compulsória, ou seja, se você tem tuberculose, você vai ter que ir no posto de saúde, vai ter que notificar para poder receber o medicamento. Então nós sabemos quantos casos temos de tuberculose. E o Ministério da Saúde desenvolveu programas de combate, várias medidas foram tomadas positivas. No entanto, ela veio numa queda do número de casos muito grande, que aliás continua, mas nos últimos, sobretudo 10, 15 anos, aconteceu um fenômeno que deve ser analisado cuidadosamente. Nós temos uma redução no número de casos notificados. Nós chegamos uma época a ter 100 casos novos por ano para cada 100 mil habitantes. Atualmente, se eu não me engano, está em torno de 45 novos casos, quer dizer, reduziu a 50%. No entanto, a nossa taxa de abandono, que é inaceitáveis 12 ou 13%, não diminuiu. Ou seja, o número de casos que abandonavam o tratamento continuam abandonando. A nossa taxa de cura está em torno de 70%. A multiresistência, ou seja, o paciente que é resistente simultaneamente a 2 medicamentos, um chamado isoniazida e rifampicina, que são os 2 medicamentos mais importantes do tratamento, aumentou muito. O número de óbitos aumentou. Então eu pergunto, se a taxa de óbitos aumentou, se a multiresistência aumentou, se a taxa de abandono no mínimo se manteve, se a taxa de cura não aumentou, como pode estar diminuindo o número de casos? Então isso é uma pergunta a ser feita, isso é um desafio. Existem várias possibilidades. Nós sabemos que a tuberculose ela é ligada também a questões do PIB do país. Existem trabalhos mostrando que quando aumenta o PIB, diminui o número de casos de tuberculose. Só que os bolsões de miséria no Brasil não se modificaram. As comunidades ou favelas continuam, quiçá aumentam. Então, nós tivemos um aumento no PIB, que justificaria uma leve queda no número de casos de tuberculose. Mas não é o que a gente parece ver. Existe uma possibilidade também que nós não podemos descartar, que é a da subnotificação. Anos atrás, o Ministério tomou várias medidas. Ele mudou o tratamento, algumas medidas muito interessantes, como acrescentar um 4º fármaco. E ele também fez a descentralização da tuberculose, ou seja, não está mais centralizado o diagnóstico, o tratamento. Isso era função das unidades mais periféricas, como forma de aumentar a capilaridade.
partindo da premissa que o diagnóstico e o tratamento da tuberculose são simples e fáceis, e muitas vezes nem precisam ser feitos por médico. Quando você aumenta a capilaridade, você tem que aumentar a qualidade também. As pessoas não têm experiência com tuberculose. E eu discordo frontalmente da afirmação de que o diagnóstico e o tratamento são fáceis. Se o diagnóstico e o tratamento fossem fáceis, nós não tínhamos o número de mortes que nós temos em todo o mundo. Nós não tínhamos o número de pacientes sendo infectados, nós não tínhamos todas as dificuldades que temos. É óbvio que não é fácil. Não seria uma preocupação da Organização Mundial da Saúde, né? Lógico que não. Você falou aí dos casos, por exemplo, em que as pessoas chegam no pronto-socorro e lá não são detectadas porque não é o local para isso. Então, muitos casos acabam não sendo realmente notificados e não tendo tratamento. Tem a outra questão também, que é aquele número impressionante também de pessoas que morreram de tuberculose e só é diagnosticado depois da morte. Exatamente. E mais o número de casos de tuberculose avançada que nós temos visto, em que o pulmão já está praticamente destruído. São pacientes que, mesmo com tratamento efetivo, se ficarem curados, vão ter falta de ar para tomar banho. Então, não é raro, pelo contrário, infelizmente, está até um pouquinho mais comum do que era anos atrás, 10, 15 anos atrás, nós vemos pacientes com doença muito avançada, doença que é facilmente diagnosticada quando se sabe diagnosticar. Nós temos uma altíssima rotatividade nos profissionais da ponta. Então, você faz uma capacitação em 10 postos de saúde, no ano seguinte você volta lá, 80% dos profissionais já não estão mais lá, já foram para outro emprego. E estão, de novo, profissionais que não têm experiência. Por exemplo, as nossas faculdades não ensinam, não tem aula, na maior parte delas, de tuberculose. Então, essa é uma doença que acabou sendo considerada pela Organização Mundial de Saúde uma doença órfã, uma doença negligenciada, até porque, como os remédios da tuberculose são de distribuição gratuita, eles não são vendidos na farmácia, não despertam o interesse das grandes indústrias em fazerem pesquisa nisso. Então, a pesquisa em tuberculose acaba ficando para os órgãos públicos de fomento. Que só para as universidades públicas. Exatamente. Nossas universidades estão cada vez piores e os órgãos públicos de fomento só começaram a ter verba para esse tipo de coisa quando a tuberculose voltou a atingir, infelizmente é verdade o que eu tenho que dizer, que eu vou dizer, as pessoas que são socialmente significativas, porque durante muito tempo ela ficou restrita a um grupo social, digamos, menos favorecido e, consequentemente, com menos impacto. Quando ela atingiu o grupo que era infectado pelo vírus HIV, que tinham artistas, intelectuais, de novo ela voltou e aí começou a sair, a Fundação Gates começou a dar verba para pesquisa, uma série com a própria Organização Mundial de Saúde, foi mais ou menos nessa época, porque eles disseram assim, a tuberculose ressurgiu, e é verdade, ela ressurgiu na América do Norte, na Europa Ocidental, né, na França, na Itália, na Dinamarca, na Holanda, aí ela ressurgiu. Entre nós ela nunca tinha ido. Então é uma doença que o diagnóstico, diferentemente do que se diz, não é fácil. E esse eu acho que é um dos problemas. Quando você fala do cenário da tuberculose no Brasil, eu acho que a tuberculose tem que ser repensada nesse sentido. Será que foi adequado essa política, esse programa de descentralização da forma que foi? Outra coisa, a tuberculose é um programa vertical, como é o programa da AIDS. Então, o que significa isso? Existe no manual do Ministério da Saúde escrito o seguinte, se você tiver tosse por 3 semanas ou mais, você procura uma unidade de saúde e faz um exame de escarro. Se o exame de escarro for negativo, faz um raio-x. Se for negativo, está resolvido o problema. Ou seja, ela investiga a tuberculose e esquece. A tuberculose é responsável por 4 a 5% dos casos de tosse que procuram os postos de saúde e as outras doenças. E mais, o programa de tuberculose não fala com o programa de AIDS, porque ambos são verticais. O programa de AIDS tem lá também a política dele. Então, nós temos vários programas que são verticais, enquanto a atenção primária, ela deveria ou poderia ter programas verticais, mas também programas horizontais. Por exemplo, a abordagem do tossidor crônico, investigando todas as doenças relacionadas à tosse crônica, inclusive a tuberculose e as comorbidades associadas a ela, inclusive o HIV. Então, acho que existe a necessidade dos gestores pegarem as pesquisas que foram feitas, não existe pesquisa de boa qualidade no Brasil, sobretudo estudos operacionais, que são aqueles que avaliam as rotinas, o que está ocorrendo, e repensarem, rediscutirem outra abordagem, porque me parece que a abordagem atual, que teve muitos pontos positivos e tem muitos pontos positivos,
precisa ser redirecionado em alguns pontos. Vamos falar aí de 2 desafios grandes no combate à tuberculose no Brasil. O abandono, né? O abandono está ligado ao tempo do tratamento, né? Hoje são 6 meses de tratamento, não é isso? É verdade. O abandono, ele está ligado ao tempo de tratamento. Mas, como toda adesão, ela está ligada a uma outra coisa, que é uma coisa chamada relação interhumana. Ou, no caso, relação médico-paciente. Toda doença crônica tem abandono. Paciente com asma, a doença crônica tem que tomar remédio para o resto da vida. Paciente com hipertensão tem que tomar remédio para o resto da vida. O que faz uma pessoa com doença crônica, a tuberculose, embora não seja uma doença crônica por ser infecciosa, até um tratamento longo, então, por isso eu coloquei nesse grupo, o que faz você tomar qualquer atitude na sua vida? O seu entendimento de que aquela atitude é importante para você. Se você senta na minha frente, eu digo, você tem tuberculose, você toma esses remédios aqui, você vai ficar bom. Levanto e vou-me embora. Você vai tomar ou não esses remédios na dependência do seu entendimento, da sua percepção de necessidade. Se você julga esse um problema menor, se você tem outras preocupações, se você não tem dinheiro de passagem para vir todo mês pegar o remédio, se você está com a filha doente, enfim, você precisa ser convencida, digamos assim, da necessidade. Então, uma das questões que eu coloco na questão da descentralização é que, com isso, quebrou-se muito da integração entre o médico e o paciente. A Organização Mundial de Saúde tentou lançar um programa que era o tratamento supervisionado. Ou seja, você viria todo dia ao posto tomar o remédio com a pessoa vigiando. No ambulatório que eu coordenava em tuberculose, nós fazíamos isso. Nós tínhamos verba para fazer isso. Você imagina você convidar 70 mil pessoas, que são os novos casos, que tem os 70 novos e tem os que sobraram do ano passado, que estão chegando esse ano, para virem todo dia na sua unidade de saúde, você dando o dinheiro da passagem, dando um incentivo, um sanduíche, um lanche, para ela vir, pagar um profissional para ficar parado, vendo ela tomar o remédio. Se os postos hoje não aguentam a demanda, você imagina se você jogar essas pessoas vindo todo, não vai ter. Então, a questão do abandono, ela tem vários aspectos, né? É difícil colocar relação médico-paciente. 2, dinheiro da passagem. Existe bolsa para tanta coisa e não existe uma forma de permitir que o paciente venha pegar o remédio. Eu tive pacientes, na época do meu ambulatório, que faltavam. Nós mandávamos um telegrama, ele não vinha. Então nós tínhamos um sistema de ir à casa do paciente. Algumas vezes, por que o senhor não foi? Eu estou tão fraco de fome que eu não consegui sair de casa. Então é multifatorial. É uma questão que não é apenas médica. Agora, o abandono leva a um outro problema muito grave, que é a resistência ou a multiresistência, né? Que hoje é um problema gravíssimo, né? Gravíssimo. E você tem razão, não só o abandono, como o uso errado. Usar 3 vezes por semana, tomar alguns remédios e não outros, etc. Ele leva à seleção da cepa resistente. Nós estamos com uma taxa de resistência primária aumentando também nos últimos anos. Atualmente, até 12% a 15% das pessoas com tuberculose têm resistência a pelo menos um dos remédios. No entanto, como nós tomamos 4, mesmo que ela tenha resistência a um, os outros 3 são suficientes para curá-lo. Então, até agora, isso não é um grande problema. No entanto, se eu tomar o remédio errado ou abandonar, eu não vou ter resistência apenas a um, que os outros 3 vão resolver. Eu passo a ter a mais de um, os outros 3 não resolvem. E a multiresistência é um problema em todos os aspectos. Primeiro, da saúde do indivíduo. É uma doença que não tem cura, então a chance dele vir a falecer dela é muito grande. Isso porque ele está resistente a todos os medicamentos disponíveis. Todos os medicamentos usualmente utilizados. Existe um esquema específico para resistência. A pessoa com resistência ela é encaminhada a centros de referência que existem, toda cidade, toda unidade de saúde tem a indicação de qual seria o centro de referência para o qual aquele indivíduo deve ser encaminhado. Então, ele encaminha lá, ele vai fazer um tratamento que dura 2 anos, que inclui injeções e que tem uma chance de cura muito menor do que a habitual. Não digo muito menor, mas enquanto a eficácia do outro é 95%, a eficácia desse é 60%. Eventualmente tem até que operar. Faz-se cirurgias, tenta-se tirar aquele pulmão fora. Então esse é um problema muito sério.
O segundo problema é o da saúde coletiva. Um sujeito com doença multiresistente, ele transmite doença multiresistente. Ou seja, quem for contaminado por aquele Está com o mesmo bacilo problema. está com o mesmo problema, não vai responder aos medicamentos. Não. Ele vai tomar remédio e não vai melhorar, ele vai piorar e vai acabar tendo que ir para uma unidade especial e a sua chance de cura, que era de 95% em 6 meses, passa para 60% em 2 anos. Além de um transtorno na vida dele, que vai ter que ir todo dia na unidade, porque tem que tomar injeção. É um tratamento que é feito supervisionado obrigatoriamente, caríssimo. E é por isso que acendeu a luz amarela, né? Porque vai crescendo numa escala preocupante, né? A taxa de multiresistência está crescendo numa taxa alarmante. Eu acho que a luz já não está mais amarela, ela já está cor de abóbora, entre o amarelo e o vermelho. Em alguns países vizinhos, aqui, caso do Peru, também está em níveis ainda piores, né? Sempre piores. Você veja que coisa interessante, a importância, na década de 1970, uma pessoa brilhante teve a ideia de botar no mesmo comprimido a isoniazida e a rifampicina. Então a pessoa nunca tomava só rifampicina ou só isoniazida. Quando ela tomava os dois. Isso evitava o desenvolvimento de multiresistência, que esses dois são os dois principais medicamentos responsáveis por evitar a multiresistência. Outros países que não faziam isso, por exemplo, a antiga União Soviética, as repúblicas da antiga União Soviética, a Rússia, tem uma taxa de resistência elevadíssima. Só que eles não tinham um sistema nem de notificação e nem não era compulsório. O sistema não funcionava dessa forma, os medicamentos, a rifampicina e a isoniazida, não eram dadas juntas. Então, é um problema seríssimo a resistência. Lá em muitos outros países, na África também, mas mesmo na América Latina, como você disse, o Peru, o Peru melhorou muito o programa de tuberculose deles, a partir do momento que, 2 décadas atrás, o presidente teve tuberculose. É um desses absurdos, né? Porque você precisa o presidente ficar doente, aí ele, poxa, vão investir nesse tipo de coisa, né? Mas é assim que funciona o mundo. Você teve estudos premiados, pesquisas premiadas no exterior, né? Justamente para tentar reduzir o tempo do tratamento, tanto para quem tem a forma latente, como quem está com a doença desenvolvida mesmo, né? É verdade, foi como você disse. Um dos fatores muito importantes para o abandono é o tempo de tratamento. Então, é uma política mundial. Nós temos colaboração com universidades dos Estados Unidos, com o próprio CDC dos Estados Unidos, para fazer um novo tratamento para a tuberculose que durasse 4 meses. O objetivo final é que um dia tenha um de 2 meses, e até 1 mês, mas o que nós conseguimos no momento é tentar para 4. E a do tuberculose latente, que toma esse remédio todo dia durante 6 a 9 meses, e nós desenvolvemos um tratamento, esse já aceito, comprovado e utilizado já nos Estados Unidos, que a dosagem é semanal e 12 semanas, pode ser inclusive supervisionada. Ainda não foi adotado no Brasil. Não, numa recente conversa com a coordenadora do programa do Brasil, ela disse que no próximo manual de tuberculose, o Ministério lança a cada X anos um manual de tuberculose com a participação de vários de nós, etc. E ela disse que vai ser incorporada esse tratamento ao Brasil, porque utiliza um medicamento que não é da nossa rotina. Qual o foco atual das pesquisas? Nós temos, não é mais, houve época em que o foco era o diagnóstico. Hoje em dia existem formas de diagnóstico muito boas, adequadas. O que se precisa é que o paciente venha e que se colete a secreção dele. Então o foco atualmente é sobretudo no tratamento. Quais objetivos? Objetivo 1. Vou botar 3 objetivos principais. Objetivo 1, encurtar o tempo de tratamento para reduzir o abandono. Objetivo 2, descobrir novos fármacos que sejam capazes de combater a tuberculose multiresistente. E o objetivo 3 é verificar se a dosagem dos medicamentos que nós usamos atualmente é a adequada. Existem questionamentos de que alguns dos medicamentos que nós usamos numa dose maior do que seria necessária, e alguns outros que nós talvez estivéssemos usando numa dose menor do que seria ideal. Então, os 3 grandes pilares no momento de pesquisa no mundo, em termos de tratamento, são esses 3. E as novas vacinas em pesquisa, qual a importância delas? 2 grupos, quando a gente fala vacina, fala em prevenção, que é o caso da BCG, que todo mundo no Brasil tem que tomar e que evita as formas graves na infância. Recentemente vem se utilizando também o termo de vacina, mas para uma forma de tratamento.
Até uma época, o grupo da USP andou desenvolvendo isso. Ela era uma vacina que tinha toda uma nova forma de abordagem e que os primeiros estudos dela não foram bem sucedidos. Eu não sei se no momento há algum novo estudo que ainda não publicado, que esse eu conhecia antes mesmo de publicar, sobre isso, mas vacina para prevenção da tuberculose em adulto, já se sabe hoje que não é uma coisa... Pode ter alguma pesquisa nova nesse campo que eu ignoro, eu desconheça, mas não é uma coisa muito factível, especificamente para o adulto. Então, a vacina para o tratamento, embora com uma vacina para o tratamento, seria a opção, mas até onde eu sei também não existe nenhuma que já esteja sendo testada em humanos. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a tua participação, Conde. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.